Fábio Carille no Vasco, rapaziada. O que o Vasco pode esperar do Fábio Carille? Eu sei que antes da negociação com o Fábio Carille, todo mundo já estava criticando, inclusive eu. Fala, time, eu quero saber a sua opinião aí. O que você acha que pode dar certo? Se vai dar errado é 100% de certeza. Já comenta aqui, já compartilha esse vídeo, já se inscreva aqui no nosso canal, deixa o seu like. E eu vou dar minha opinião. Quando foi anunciado aí que o Vasco estava em conversa, o Pedrinho com o Carille, eu fui o primeiro a criticar, a imprensa criticou, os torcedores invadiram a rede do Carille, do Pedrinho, para poder criticar. Porém, já era, já passou, o Vasco já contratou, como diz, já está feito, né? A história já está feita e não, por enquanto, não terá como voltar atrás. O que eu espero, o Pedrinho espera, e o Carille espera, e o torcedor do Vasco espera, é que o Carille possa arrumar a casa do Vasco. Na minha opinião, ali o Paiva conseguiu fazer isso em determinado momento do campeonato, principalmente no início. O Vasco é um time que tem bons jogadores, tem um elenco, na minha opinião, hoje o Vasco é melhor do que teve nos últimos anos, então já é uma evolução, o futebol evoluiu, o time do Vasco evoluiu, porém precisa de alguns ajustes. O Carille é conhecido aí como um cara retranqueiro, que gosta de arrumar a casa, gosta de jogar fechadinho. Talvez seja isso que o time do Vasco precisa. Então, o que diferencia um bom treinador do que a torcida gosta, né, de um bom futebol apresentado, são os resultados. A gente precisa saber o que o Carille vai dar em resultado. Será que o Carille vai conseguir ganhar títulos para o Vasco? Será que o Carille vai conseguir fazer uma boa campanha? O Vasco foi para a Sul-Americana e todo mundo ali, principalmente o Paiva, foi muito elogiado por ter chegado numa semifinal de Copa do Brasil e 10º lugar do Brasileiro. Se o Carille conseguir chegar, por exemplo, numa final de uma Copa do Brasil, numa final de Copa Sul-Americana, conseguir chegar aí para uma fase para Libertadores de 2026, será uma evolução, entendeu? O Vasco, que infelizmente briga sempre na parte de baixo da tabela, vira e mexe está disputando Série B aí. Então, se o Vasco conseguir passar dessa fase, de ficar brigando sempre embaixo da tabela, será uma vitória nos olhos dos dirigentes, nos olhos do torcedor, nos olhos da imprensa. Obviamente que o torcedor fica chateado de ver os rivais, né, Flamengo, Botafogo, Fluminense, disputando o título, ganhando inclusive nos últimos 3 anos. Os últimos 3 rivais do Vasco foram campeão da Libertadores, jogaram o Mundial, ganharam o Campeonato Brasileiro, ganharam a Copa do Brasil, e o Vasco infelizmente foi ficando para trás. Então, assim, você falar que precisa arrumar a casa, precisa permanecer na Série A, que o Vasco vai disputar a vaga em Sul-Americana ou disputar a vaga em Libertadores, o torcedor às vezes não entende. O torcedor quer ganhar tudo, acha que o Vasco tem que ganhar pelo tamanho do Vasco, pela grandeza, pela história. Só quer que o Vasco entre lá com um time capengando e ganha Brasileiro, Copa do Brasil, Sul-Americana, com esse time que está aí. Então, assim, eu acho que o Vasco, o Pedrinho, tá fazendo um bom trabalho. Ele pegou o Vasco como gestor numa posição muito complicada, pegou em 17º, pegou o Vasco com dívidas, pegou a 777 com problema na justiça, foi ajustando a casa. Tem coisas que a gente quer que ele faça, que é demitir. A gente sabe que demitir não é fácil, a gente quer que ele enxugue a folha, ele está buscando alternativas para poder fazer. Então acho que foi muito criticado, porque o Vasco numa semana estava conversando com o Renato Gaúcho e no outro dia estava conversando com o Carille. Então são estilos de jogos diferentes. Então o que me parece é que o Vasco ainda não definiu uma filosofia de trabalho. Se quer ser um time ofensivo, se quer que é um time que só vai brigar pela permanência na Série A, entendeu? Então agora está muito bem definido, né? Que o Vasco vai
ali arrumar a casa, não vai contratar tantas pessoas de nome e vai para disputa com esse elenco aí que eu, na minha opinião, acho um bom elenco. Se for contar a comparação, a gente tem um dos melhores goleiros, que é o Léo Jardim, a gente tem bons laterais, tanto o Piton, tanto o Paulo Henrique, o Puma Rodrigues também, que são bons. Precisa contratar zagueiros, isso daí não é novidade para ninguém. Eu acho que o Vasco não tem um zagueiro bom hoje em dia, não tem um zagueiro que possa ser titular nas outras equipes, né, da Série A. Tem bons volantes, tem o Hugo Moura, que me joga muito, tem o Jair, que voltou de lesão, o próprio Matheus Cocão também acho que para compor elenco é bom. Tem os melhores meio de campo, na minha opinião, que é o Paê e o Felipe Coutinho, que dispensa comentário, os dois. Então, se tiver em boa forma, se o time ajudar também, né, marcar bem, a zaga for mais firme, as laterais ajudar, não precisar desgastar tanto esses dois jogadores, tanto o Paê, tanto o Coutinho, eu acho que eles podem render bastante. Tem um dos melhores atacantes do futebol brasileiro aí, que é o Overhead. Tem o David, que daqui a pouco vai voltar, tem o próprio Paulinho, que voltou. Tem o Alex Teixeira também, que terminou o ano bem, talvez fazendo uma boa pré-temporada. Vai ter mais oportunidades esse ano, porque o Vasco vai ter muitos campeonatos para disputar, Sul-Americana, Copa do Brasil, Carioca. Então, com uma boa pré-temporada, o Alex Teixeira vai poder ajudar também. É um cara que sabe jogar bola e fazer contratações baratas, né? Contratações que não precise gastar tanto para poder comprar um jogador, pagar uma luva ali ou outra, igual fez com o Tietê, por exemplo. Eu acho que essa projeção aí, se o Carille conseguir ganhar o grupo, se o grupo entender as limitações do time do Vasco, coisa que ele sabe, e vai ser um futebol feio mesmo, igual ele foi falando. Fechou a casinha 1-0, fechou a casinha 1-0. E se for o futebol de resultado, na minha opinião, vai ser muito mais eficaz do que, por exemplo, um Abel Braga, que foi o técnico do Vasco, que ele me perde pro Flamengo e fala que o Vasco jogou lindo, foi um futebol lindo. O Barbieri jogava no Vasco e falava que o Vasco entendeu a filosofia, que estava muito bonito, toque de bola, o time do Vasco fez o que ele queria e o resultado não. Então, o futebol é resultado, o que o Vasco espera do Carille é resultado. Não vai ser uma tarefa fácil, mas é o que a gente tem, então a gente não pode voltar atrás. É só dar o voto de confiança aí pro Carille, que ele possa fazer um bom trabalho. Agora, se você acha também, concorda ou discorda, deixe seu comentário, compartilhe esse vídeo e aproveita e se inscreve no nosso canal. Tamo junto, forte abraço.